Olá, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre determinação sexual genética e genética do sexo, ok? Isso aqui abrange alguns sistemas, tá? Sistemas diferentes, como sistema ZW, sistema Z0, tá? Além do sistema XY, que é o mais famoso, tá? A gente vai falar aqui também sobre a determinação sexual está referente à determinação feminina ou masculina, né? Além de algumas características, algumas anomalias ou, ou coisas ou características genéticas restritas a cada um desses genes, tá? Então vamos lá. Primeiro, tipos de determinação sexual. Nós vamos ter alguns sistemas, tá? O sistema mais conhecido é o sistema XY, que a maioria dos bichos, dos animais, apresenta esse tipo de sistema. Mas há esse sistema X0 também, que é o sistema, por exemplo, das borboletas. É um sistema onde, assim como XY, né? O homozigoto, né, XX, no caso a fêmea, e o X0, o heterozigoto, será os machos, borboletas machos. Um exemplo desse tipo de sistema X0 são as borboletas, algumas espécies de borboleta. Tá? Outro sistema é o sistema ZW. Tá? A fêmea aqui é que vai determinar o sexo, ela que vai ser heterogamética. Um exemplo, né, desses ZW são algumas mariposas, espécies de mariposas. E tem o sistema Z0, que é o heterozigoto, assim também como o ZW, que é o feminino que vai determinar. Exemplo, algumas galinhas, espécies de galinhas que apresentam esse tipo de sistema, tá? Então, nós temos aí o sexo heterogamético, que determina o sexo da prole em algumas dessas espécies. Nós temos aí algumas características, como genes ligados ao sexo. Quando tiver essa questão, né, a gente viu nas leis de Mendel, né, sobre monohibridismo, algumas questões que envolvem isso. E algumas doenças referentes a genes autossômicos, por exemplo, são aqueles que não estão ligados ao sexo, são aqueles que são nos 44, por exemplo, cromossomos do indivíduo, tá? E não nos dois sexuais, X e Y. No caso aqui, a gente vai tratar dos genes ligados ao sexo, são aqueles que estão realmente no X e no Y, tá? Aqui nós temos o cariótipo, tá? O ideograma. Aqui nós temos um parte cromossomo XY, eles são diferentes aqui, a gente pode ver a diferença do X e do Y, assim, até montar o cariótipo, pela diferença de tamanho, né? O Y ele é tortinho assim, tá? Não homólogo, ele não é homólogo, restrita ao sexo, herança ligada ao sexo, não homóloga. E tem essa parte homóloga, tá? Essa parte são bem parecidas, essa parte já não é parecida. E genes ligados ao sexo ainda, né? Nós temos aí, como eu falei, os autossomos e os cromossomos, né? O GNA, ou gene, ou herança ligada ao sexo, também é chamado de sex linkage, tá? O ligado ao sexo X, o homem tem e homozigose, tá? Hemizigose, quer dizer que tem metade. Ele não é a mulher que tem por inteiro, né? O XX, ele tem a metade, X, né? Já a mulher tem duas cópias, tá? As doenças recessivas ligadas ao sexo podem estar atreladas a isso também, como a hemofilia e o daltonismo. Então, nós temos aqui que o daltonismo é mais comum em homens, assim como a hemofilia é mais comum em homens. Por quê? Porque ela está ligada ao sexo Y, né? Está ligada ao sexo. Ao cromossomo Y, vai passar de filho para filho, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui é daltonismo, né? Aqui acho que é hemofilia. E a hemofilia, é que o pai, ele não tem hemofilia, a mãe, ela tem o gene, tá? Ela é portadora, mas ela não é hemofílica, tá?
Então, eles vão ter aqui 4 filhos e um filho, né, que vai receber o X portador e o Y. Ele já é o ligado ao X, né, na verdade. Ele já recebeu apenas um e já foi suficiente. Ele recebeu esse daqui recebeu o X do pai, o Y do pai e o X sem portador dessa hemofilia. E aqui, a filha, ela é portadora também, né? A filha que eles tiveram, mas não quer dizer ela não é hemofílica. Então, esse daqui é uma filha também, tem XX, pegou os dois saudáveis, tá? Então, essa aqui é portadora e esse aqui é hemofílico. Essa é a diferença, tá? Por isso que tem mais homens hemofílicos do que mulheres. Para a mulher ser hemofílica, ela precisa ter 2 genes hemofílicos. Essa mulher aqui precisaria ser, na verdade, esse pai teria que ter esse X, né? Teria que ter esse X e esse X. Aí seria hemofilia. Ao mesmo tempo que nós temos os casos de daltonismo, né? Daltonismo mais comum aí no feminino, não, no masculino, né? Que aqui nós temos a daltônica, a mulher só é daltônica se tiver duplo recessivo. Já o homem, basta um desenho que ele já é daltônico, não é? Já a mulher com um desenho, ela é normal. Nós temos também os chamados genes ligados ao sexo, tá? Restritos, não ligados ao sexo. São os chamados genes restritos ao sexo, não os chamados. Eles estão relacionados porque só os homens têm esse gene. Exemplo, o Y, tá? O Y. O Y, o Y, ele tem esse gene, né? E ele só passa para os filhos, na linhagem paterna, né? Uma cópia e hemizigose. Laboração de estágio, é isso. Então, os genes restritos ao sexo, né? Restritos. Só aquele homem passa para o filho, né? Também são chamados genes holândricos, tá? Um exemplo são os genes SRY, né? Tem a função de dimorfismo sexual. Ele que dá as características aqui de formação do testículo ou de ovário, né, ali do feto, tá? É parecido com a Eva mitocondrial, né? Só a mãe passa aí as mitocôndrias, assim como o gene Y, só o pai, só o sexo masculino que passa. Então é restrito, tem os ligados e tem os restritos, e vamos ter agora os parcialmente ligados, né? Ao sexo. Se comporta como autossômico, mas é sexual, tá? Ocorre na mesma forma no homem e na mulher. Ele vai ocorrer na mesma forma, tanto no homem quanto na mulher. Mas ele é autossômico, ele é sexual, ele se comporta como autossômico, tá? Mas ele ocorre, mas ele é sexual, né? Mas ele tem essa disparidade. Assim como tem os genes influenciados pelo sexo, né? São aqueles genes que são autossômicos, é o contrário do outro, eles são autossômicos, esses aqui, mas devido a algumas características de cada sexo, eles se tem uma diferença, né, de
de quantidade de homens e quantidade de mulheres, tá? Temos aqui o gene autossômico, mas se comporta como gene sexual, né? Como eu havia dito, ele se expressa de forma diferente do homem e da mulher. Um exemplo disso é a calvície. A calvície, né, ela ocorre diferente do homem e da mulher, mas são genes autossômicos, né? Deveria ser em proporções iguais, tanto em homens como em mulheres, mas devido a alguma característica, que é no caso aí a presença, a influência ambiental, a influência do organismo, da quantidade de testosterona, como o homem tem mais, ele acaba sendo mais prejudicado. Por exemplo, uma mulher, um homem Czinho, Czinho, e aí nós temos tanto homem como uma mulher que será calvo. A mulher, ela, se for Czão, Czão, né, dominante, não, Cezinho, Cezinho não será calvo, né, que é excessivo. Cezão, Cezão serão calvos, porque é dominante, né, tem dois dominantes. Já se for Cezinho, um dominante e um recessivo, nós vamos ter que o homem vai ser calvo, mas a mulher não vai ser calva. A mulher só se comporta, só é calva se tiver duplo recessivo, tá? Por isso que a gente fala que é ligado, tem influência aí da testosterona e não é ligada ao sexo, mas é influenciada pelo sexo. Nós temos também o caso da cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. O que é a cromatina sexual? Como o homem ele tem só uma cópia de X, do cromossomo X, do gene X, e a mulher tem uma dupla, né, esse excesso, acaba que há uma compensação. Haja vista que um desses X presente aí no sexo feminino é inativado, é condensado, formando a cromatina sexual ou chamado corpúsculo de Barr, tá? Então aí nós temos a conhecida cromatina sexual, que responde ao cromossomo X, e nós temos o cromossomo X, que sofreu replicação tardia, ficando condensado e defasado na membrana nuclear. Avaliação, cromossomo X mais um. Então, a fêmea, resultado da fêmea, acima de 15% e macho até 5%. Nunca foi encontrado corpúsculo de Barr em indivíduos do sexo masculino, né? Vamos fazer algumas questões agora. A figura mostra o encontro de duas células, um espermatozoide e um ovócito humano, momentos antes da fecundação. Considerando as divisões celulares que deram origem a essas células, é correto afirmar que o sexo da criança que será gerada foi definido aqui nas etapas da divisão celular, né? Temos a prófase, metáfase, deixa eu dar só uma palhinha para não ficar muito, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Na prófase há o condensamento ali do cromossomo, tá? Na metáfase eles se encontram ali no meio do cromossomo para a divisão, estão alinhados. Na anáfase ocorre ali os centríolos, né, formam os fusos horários que puxam esses cromossomos para cada extremo aí dos polos, e a telófase é a divisão celular propriamente dita, então forma dois aí. Onde que ocorre aí a determinação do sexo da criança? Em que fase? Na prófase? Não, né? Na diacinese, que é o, o fechamento, a divisão completa, também não. Na prófase, apesar que não tem, a metáfase, não. Também anáfase, puxa quando o fuso horário, né, fuso mitótico, puxa um dos cromossomos, ele já escolheu qual cromossomo vai ser. Se é XX ou XY. Então é na anáfase que escolhe. Na metáfase ainda não deu para escolher, porque o fuso mitótico ali ele não pegou ainda. Né? Então é na anáfase 1, tá? Porque a meiose ela tem duas fases, ela tem a meiose 1 e a meiose 2, no caso, e a meiose 1 é que ocorre aí a determinação.
Anáfase 1 da gametogênese masculina, ok? Gametogênese referente à confecção do gameta masculino, porque quem vai determinar é o homem, né? O sexo aí da criança, né? Se ele vai levar X, se ele vai doar XY, XX, ou se ele vai doar Y para esse ovosto, tá? A rainha da abelha, Apis mellifera, possui 32 cromossomos em suas células somáticas. Tá? A Apis mellifera possui 32 cromossomos em suas células somáticas. Nas operárias e nos zangões, o número de cromossomos nessas células é, respectivamente, letra A, 16 e 8, B, 32 e 8, C, 16, 32, D, 32 e 16. Né? Nós temos aí 32 cromossomos nas células somáticas, né? Autossomos. Não são as células reprodutivas, tá? Nas operárias e nos zangões, o número de cromossomos nessas células é, respectivamente, tanto nas operárias, tanto nos zangões é 32, tá? Por quê? Porque 32 nas operárias e nos zangões é 16. Justamente pela aquela questão da partenogênese, né? As operárias têm a fecundação, né, de um feminino e masculino. Os zangões são feitos a partir da partenogênese, só tem basicamente os cromossomos da mãe, né, da abelha rainha, que fez aí o zangão. Então, é 32 e 16. Tem que saber um pouquinho de conceito de partenogênese, ele tem que saber um pouquinho de conceito de divisão celular. Vamos lá. A complexa organização social das formigas pode ser explicada pelas relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia. É geneticamente mais vantajoso para as operárias cuidarem das suas irmãs que terem seus próprios filhos e filhas. Eu já li isso. No formigueiro, uma única fêmea, a rainha, que é a diploide, põe ovos que, quando fertilizados, se desenvolvem operários também diploides. Os ovos não fertilizados dão origem aos machos da colônia. Isso aqui está respondendo à questão anterior, né? Só que no contexto de abelhas, de formigas aqui. Esses machos, chamados de bitus, irão fertilizar novas rainhas para a formação de novos formigueiros. Como esses machos são haploides, transmitem integralmente para suas filhas seu material genético. As rainhas transmitem para suas filhas e filhos apenas metade do seu material genético. Suponha um formigueiro onde todos os indivíduos são filhos de uma mesma rainha e de um mesmo bitu. Sobre as relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia, é correto afirmar: A. As operárias compartilham com seus irmãos os bitus em cima de 50% de alelos comuns, o mesmo que compartilham com os filhos machos ou fêmeas, caso tivessem filhos. Não. B. Os operários são geneticamente idênticas. As operárias são geneticamente idênticas entre si? Não, né? Mas não seriam geneticamente idênticas aos filhos e filhas que poderiam ter. C. As operárias compartilham entre si, em média, 75% de alelos em comum. Caso tivessem filhos, transmitiriam a eles apenas 50% desses seus alelos. D. Exatamente essa, né? D. Bitus são geneticamente idênticos entre si. Não. A rainha tem maior parentesco genético com as operárias que com seus filhos bitus. Não. Na década de 1940, descobriu-se que algumas células retiradas de mulheres apresentavam no núcleo interfase com um pequeno corpúsculo de cromatina intensamente colorado, tanto que esse corpúsculo é usado no exame, né, alguns exames,
principalmente olimpíadas, para saber se é mulher, né? Porque é só mulher que tem corpúsculo de Barr. Então, corado, esse corpúsculo é conhecido hoje como cromatina sexual corpúsculo de Barr. Letra A que corresponde tal corpúsculo e em que tipo de células somáticas ou germinativas ela aparece? Bom, respondendo aí, o corpúsculo de Barr corresponde ao cromossomo X da fêmea, né? Condensado na intérfase de células somáticas, tá? Na intérfase de células somáticas, não germinativas. Que interessante. B. Qual é a sua importância e por que ele não ocorre nas células masculinas? Ele permite a identificação citológica de células de macho ou da fêmea na intérfase, bem como detecção de possíveis alterações no número de cromossomos X de um determinado indivíduo. As células de macho não apresentam corpúsculo de Barr, pois apresentam apenas um cromossomo X que não pode ser inativado. Nas fêmeas, a inativação de um dos cromossomos corresponde ao mecanismo de compensação de dose, já que elas apresentam um cromossomo X a mais que o homem. Quinto, numere a coluna B de acordo com a coluna A, associando cada tipo de organismo ao seu sistema de determinação do determinado sexo. Coluna A, coluna B, né? E tem aves, X0, abelhas, melíferas, XY, gafanhoto e homem. Diploide, assinala a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Ah, tá. Então temos aves, abelhas, gafanhotos e homens. Homens, XY, né? A gente sabe que o 4 tá ali, é o segundo, tá? O 4 é o segundo. Então, a gente já matou. 4 é o segundo. X0, 3 gafanhoto. ZW, que, deixa eu ver, o ave e gafanhoto. Tem abelhas. As abelhas são ZW2. Não, as abelhas são aplodiploides. É a letra D. Determinando a determinação do sexo em algumas espécies de répteis, são os quelônios, crocodilianos e alguns lacertídeos, é influenciada pela temperatura de incubação durante o desenvolvimento embrionário. As temperaturas excessivamente altas ou baixas podem ser letais com o desenvolvimento de diversas espécies répteis. Os gráficos A e B relacionam, respectivamente, a eclosão de machos e fêmeas em uma espécie de tartaruga e em uma espécie de lagarto, com temperatura de incubação, tá? Então, aí, em temperaturas mais altas, nós temos uma maior proporção de fêmeas. Já em uma temperatura mais baixa, nós temos uma temperatura mais baixa, maior proporção de fêmeas. E temperaturas mais altas, nós temos uma maior proporção de fêmeas, só que depois de um bom tempo, né? Se for mais baixa, ocorre mais rápido, né? Se for mais alta, demora um pouco. Após analisar cuidadosamente os gráficos, é correto afirmar que 1. Não é possível relacionar a proporção de machos e fêmeas eclodidos na incubação. 2. Os ovos da tartaruga e do lagarto produzem um maior número de fêmeas quando a temperatura de incubação está em 28 e 30 graus. 28 e 30 graus. Um é da tartaruga e o outro é do lagarto, tá? A tartaruga tem mais fêmeas quando tá mais quente. E o lagarto, ele tem mais fêmeas quando tá mais frio. Entendi. Ó, letra 1. Não, número 1.
Não é possível relacionar? É sim. 2. Os ovos da tartaruga lagarto produzem maior quantidade de fêmea quando a temperatura de incubação. Não, diferente. Dos ovos de tartaruga nasce o maior tartaruga, é a primeira. Maior quantidade de fêmeas, a temperatura de tartaruga é a primeira. Não. Não, tartaruga é a primeira, então não. Tá errado. 8. Dos ovos de tartaruga, eclode um número maior de fêmeas quando a temperatura, tartaruga é a primeira, quando a temperatura de incubação será maior ou igual a 30, exatamente. E dos ovos de lagarto maior, o número de maior eclode de 29, acima de 29. Lagartos, eu não sei. Eclode acima de 39, aí eu não sei. 16. Os exemplos considerados, embora sejam espécies de répteis, fica claro que a temperatura não é um fator importante para a determinação, é sim. 32. A determinação das formas sexuais nos organismos indicados são modelos opostos de influência de temperatura. 32. 32 está certo. Então, 4, 8, né? Vamos voltar aqui e ver o 4. 4. Nos ovos da tartaruga, são o primeiro, nasce o maior número de machos. Ah, machos, quando está a menor temperatura, tá certo. E fêmeas é lagarto quando está em 24 e 26, tá certo. 8. Dos ovos da tartaruga eclode o maior número de fêmeas. Tartaruga, maior número de fêmeas quando está acima de 28. O maior número de machos que entram com as fêmeas. Então tá certo. Então é 4, 8 e 32. Bora lá. Próximo, a determinação do sexo nos seres vivos está condicionada a diversos sistemas que envolvem processos e mecanismos distintos, importantes para a perpetuação e manutenção das espécies. Na maioria dos casos, é determinado por mecanismos genéticos que caracterizam o sexo oposto. Em alguns grupos de organismos, um par de cromossomos sexuais é determinado no cromossomo do cariótipo de indivíduos de sexo feminino e sexo masculino. Em outros, não há diferença morfológica entre os cromossomos, embora alguns deles contenham os genes que definem os sexos. Em relação a sistemas de determinação de sexo, analise as afirmativas a seguir. Na maioria das espécies, indivíduos sem cromossomo X e ou Z não conseguem sobreviver por possuírem grande quantidade de genes envolvidos em diversas características, enquanto o cromossomo Y ou W não afeta a sobrevivência por apresentar pouquíssimos genes. 2. O 1 está certo, não? O 2. Nas espécies dioicas, né, tais como a maioria dos vertebrados das plantas com flores, a determinação do sexo por intermédio do sistema XY ocorre no momento da fecundação e depende da ação de genes específicos que atuam no organismo, aí, tornando macho ou fêmea. Tá certo. O 3. No sistema de determinação sexual XY, as fêmeas são capazes de originar apenas um tipo de gameta, com metade de alossomos ou de um autossomos sempre X. Já o macho é heterogamético, produzindo autossomo X ou autossomo Y. Hum, Sim. 3, né? 1, 2, 3, 3. No sistema de determinação X0, as fêmeas são homogaméticas, por possuírem cromossomos homólogos. Homogamética, tá certo? Originando apenas um tipo de gameta, e os machos são heterogaméticos por possuírem cromossomos homólogos X0 no sistema X0, tá? Originando os tipos de gameta. Ok. Quarto, no sistema de herança ZW de algumas espécies, os répteis e aves, o heterogamia é mostrado pelas fêmeas, assim como eu disse no início, por apresentar cromossomos sexuais ZW, enquanto a homogamia é mostrada pelo macho. Assim,
é a fêmea que determina o sexo da prole. São certos o 1, o 2 e o 5. O 3 não tá. Vamos lá. Uma equipe de investigadores da Escócia estudou 3 galináceos ginandromorfos, ou seja, com características de ambos os sexos. A figura mostra um dos galináceos estudados, batizado de Sam, cujo o lado esquerdo do corpo apresenta a penugem esbranquiçada e os músculos bem desenvolvidos, né, como observado em galos. Já no lado direito do corpo, as penas são castanhas e os músculos mais delgados, como é normal nas galinhas. No caso dos galináceos, a determinação sexual ocorre pelo sistema ZW, né? Admitindo-se que o SEM apresente perfeita diferenciação cromossômica nas células dos lados direito e esquerdo do corpo, uma gônada de cada lado, é correto afirmar que a gônada do lado esquerdo produz espermatozoides constituídos pelo cromossomo Z ou pelo cromossomo W. Não. Esquerdo produz óvulos constituídos apenas pelo cromossomo Z. Também não. Direito produz espermatozoides constituídos apenas pelo cromossomo W. E D. Direito, né? Cromossomo direito, gônada direita, produz óvulos constituídos pelo cromossomo Z ou, né, que é o heterogamético, ou pelo cromossomo W, né? Então, é a letra D que está correta. A análise do cariótipo de certa espécie animal revelou a existência de 24 cromossomos nas espécies somáticas da fêmea, enquanto os machos apresentavam sempre 23. Que tipo de determinação do sexo ocorre em tal espécie? Sistema X0, né? Um tem mais do que o outro. Quais as fórmulas cromossômicas? O macho tem 23, a fêmea tem 24. Vamos lá. Em geral, os cromossomos sexuais dos mamíferos são iguais às fêmeas e diferentes dos machos. Nestes, o cromossomo do tipo Y possui genes e tamanho e morfologia diferentes daqueles do cromossomo do tipo X. Nas aves, ocorre o contrário. A fêmea apresenta cromossomos sexuais diferentes, nesse caso, chama-se de tipo Z, o maior e de tipo W menor. As figuras A e B apresentam, respectivamente, os cromossomos de homens e de um macho de arara azul. Em A são representados no destaque os cromossomos sexuais de uma mulher, XX, e em B, em destaque, os cromossomos sexuais de uma arara azul fêmea, ZW. Tá? Então, aqui nós temos um cariótipo de uma fêmea humana, e aqui, né, XX, e aqui nós temos um cariótipo de uma arara fêmea, né, um bichinho ali. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Mais um par aqui de cromossomos sexuais. Ou seja, nós temos 32 cromossomos sexuais e mais dois, né? Aqui, autossômicos e mais dois sexuais. Aqui nós temos 22 pares de cromossomos, 44, né? Ao todo, mais XX, né? Que é mulher, 46 e 34. Considerando tais informações, é correto afirmar que, letra A, tanto em aves quanto em mamíferos, o conjunto de uma carregará sempre cromossomos sexuais do mesmo tipo. Não. B, tanto em aves quanto em mamíferos, o conjunto de ovos carregará sempre cromossomos sexuais de mesmo tipo. Não, se a gametogênese fêmea de aves após a metáfase 1, as duas células resultantes da divisão anterior apresentarão cromossomos sexuais do mesmo tipo. Não. D. Na gametogênese de machos e de fêmea e mamíferos, após a metáfase 1, 2, as duas células resultantes da divisão anterior apresentarão cromossomos sexuais de mesmo tipo.
Então, é exatamente essa a resposta, gametogênese. Então, essa é a nossa aula sobre determinação do sexo, tá? E muito obrigada e até a próxima.